estávamos falando na aula de quarta-feira, certo? Então, na aula de quarta-feira, nós começamos a falar sobre a água, né? Aí vimos, com relação às porcentagens que essa água é encontrada na natureza, né? Aí vimos um gráfico mostrando a quantidade de água e a quantidade de solo. Depois vimos, dentro dessa quantidade de água, a porcentagem de água salgada e a porcentagem de água doce. Aí vimos que a quantidade de água salgada é muito maior, né, do que a de água doce. Página 213, para quem está entrando agora. Deixa eu só marcar aqui Samuel e Sofia, que estão entrando agora. E aí vimos também que essa água doce, né? Nem toda ela está disponível para a gente utilizar. Bom dia, Sofia. A gente vai dar continuidade na página 213, tá? Procura aí no seu livro. Então, nem toda essa água doce está disponível, certo? A gente viu que É próprio para o consumo. umas estão impróprias porque estão nas geleiras, né? Então, não tem como a gente utilizar. Sim, E aí a última coisa que a gente comentou foi que a gente precisava economizar, né? Evitar o desperdício. Ali sim, na que a gente estava falando sobre aquele processo de de dessalinização. isso aí, né? Que já E como existe Uhum. técnica para tirar todo o sal da água do mar e transformar ela em doce, porém é uma técnica ainda muito cara, né? Muito Então, cara. a melhor opção seria ainda a gente tentar Sim. economizar ao máximo, E certo? aqui no Brasil também, a senhora falou que é bem melhor a gente economizar, porque por causa da economia a gente não sabe quando poderá comprar essa água, essa máquina. Exatamente. Isso aí, exatamente. Bom, aí na página 213, que é a nossa matéria de hoje, ela vai falar sobre a composição da água, que a gente já tinha falado um pouquinho, né? Lá naquele capítulo que a gente viu das transformações químicas, de substância, de mistura, a gente falou um Sim, pouquinho na fórmula química da água e falamos um pouquinho também lá no início do ano, quando a gente estava revisando alguns pontos, né, sim. importantes que a gente já tinha estudado. Aí, o que essa página aqui coloca de interessante para a gente? Ele pega essa fórmula química da água e ele escreve de duas maneiras diferentes, que até então a gente não conhecia, tá? A gente conhecia a fórmula H2O, mas da Sim. maneira que está escrito aqui, é uma novidade para a gente, Eu tá? também não sabia, não. Tipo assim, pra mim era o H, igual a gente vê, né? Eu coloco o H e o 2 em cima e o A embaixo. O Isso, 2 bem pequenininho. essa é a fórmula química, né? Quando a gente precisa escrever quimicamente, a gente escreve H2O. Mas ela pode também ser representada através de moléculas e através de representação estrutural, que são esses dois desenhos que estão aí no finalzinho da página 213, tá? Através de Professor, moléculas, oi, a gente vai ler? não entendi. A gente vai ler? Ah, sim, quando eu chegar na parte das mudanças de estado físico, tá? Tá. Ô tia, existe a célula HO2? H, O, não, O2. não, junto assim não. Existe a, a estrutura O2, que é o oxigênio, Ah, tá. tá? O Eu posso ter O2 confundido sozinho, e colocar o H. o O2 sozinho, ele significa oxigênio. Agora, H
O2 não, aí não forma nada não, tá? Uhum. O É H só a célula sozinho, que tá ficando o H sozinho com o 2, H2 forma o hidrogênio. boas. 2 sozinho forma o oxigênio. E o H2 Uhum. junto forma água, Forma água. tá? Agora Professor, o contrário não forma nada, não. Fala, Jonas. o H2O tem átomo? É formado por átomos, dois átomos de hidrogênio, porque esse H tem o doisinho acompanhado aí. Então, são dois átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio. Quando a letrinha não tem número nenhum embaixo, significa que é o número 1. Então, H2O são dois átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio. Quando isso se junta, forma a molécula da água, que é o que está aí na página 213, tá? Só que a gente tem essas duas maneiras de representação. Através de desenho, tá? Que tá nessas bolinhas aí, ó. Então, a bolinha menor, azul clara, está simbolizando os hidrogênios, que são dois, e a bolinha maior, que é uma só, né, que é um átomo de oxigênio só, representando aí o oxigênio. Do lado é a mesma coisa, porém em forma estrutural, escrita com letras, mas é a mesma coisa do outro desenho. A gente tem dois átomos de hidrogênio e um de oxigênio. Só que o que difere é que está utilizando letras e o outro está utilizando um desenhozinho de bolinhas. Geralmente, os átomos, eles são, quando a gente quer desenhar, né, átomos de qualquer tipo, a gente desenha assim em bolinhas, tá? Nós vamos ver ainda outros desenhos por esse capítulo. Já vai aparecer outros iguais a esse, tá? E aí eu falei para vocês que hoje a gente iria estudar, iria relembrar, né? Esses três estados físicos, que é o sólido, o líquido e o gasoso, e que em relação a esses três estados, eles podem sofrer mudanças, transformações, tá? Que transformações são essas? Vocês já estudaram também, a gente vai relembrar hoje. Nós temos a solidificação, Físicas e químicas. nós temos a fusão, a vaporização e a condensação, tá? Aí a vaporização, ela tem dois tipos, ela tem a evaporação e ela tem a ebulição. A evaporação é aquele processo natural. Se a gente pegar um prato com água e colocar ele no sol, com o tempo ele vai evaporando devagarinho por causa do calor do sol. Então, esse processo é chamado de evaporação. Quando a gente coloca uma roupa molhada na corda e daqui a pouco ela está seca. Quando o processo é assim, lento, a gente chama de evaporação, vaporização por evaporação. Quando o processo é rápido, igual quando a gente coloca um arroz para fazer ou uma água para ferver para fazer o café, que tem aquelas bolhas, aí a gente diz que esse processo de vaporização é chamado de ebulição, porque acontece de forma rápida. Por exemplo, a gente coloca uma frigideira no fogo, aí ela está toda sequinha. Se a gente colocar uma gota de água ali, rapidamente essa gota esquenta e some. Esse processo é chamado de ebulição, porque acontece uma vaporização muito rápida. Quando ela é de forma lenta, evaporação. Quando ela é de forma rápida, ebulição. Mas os dois são da transformação da vaporização, tá? E a condensação é o contrário, né? É aquele processo que a gente deu o exemplo da água lá na nuvem. Ela estava em estado de vapor e se transformou em líquido novamente, que é quando chove. Aí é a condensação.
Mas a gente vai ver isso aqui quando algumas pessoas forem ler, tá? Bom, aí agora vamos abrir o livro assim, ó, com as duas páginas, para a gente analisar as duas páginas juntas, 214 e 215, que é uma figura só, ocupando aí as duas páginas. A gente tem aí um iceberg lá na Groenlândia, né? Temos aí um bem grande, temos alguns menores pela água. E Professora, tá. Oi, Jonas. lembrei do Titanic agora. Isso. O Titanic, quando ele bateu, né, num iceberg, ele não bateu num iceberg assim grande igual a esse, não, né? O iceberg que ele bateu, ele estava, a ponta dele estava para dentro da água. Conclusão, o, o comandante do navio não Não viu, né? conseguiu visualizar, Uhum. né? Então pegou no casco, perfurou o casco do navio. Aí por isso que ele afundou. Se fosse um desse tamanho aí, com certeza o comandante tinha visto, né? Porque é uma geleira bem grande, é um bloco de gelo bem grande. Mas não era assim, era um pouco menor e estava para baixo da Uhum. água. Ô, Então, tia, parece com aquela daquela ele... geleira que descolou. Oi? Para essa localidade aqui, parece com aquela geleira que caiu no mar, que a gente falou na última aula. Sim, elas vão se desprendendo, né? Com o tempo, por causa do aquecimento global, elas vão se desprendendo. Aí ficam assim, algumas menores, tá? Bom, o que que essa página aí está querendo mostrar para a gente? Esses três estados físicos da água, que a gente já aprendeu: o estado sólido, o líquido e o gasoso. Aí, se a gente observar, em cada balãozinho desse aí que ele explicou, esses três estados, vem uma bolinha com as moléculas da água. E se a gente observar, elas estão em formas diferentes, tá? Então, de acordo com o estado físico que a água se encontra, essas moléculas elas vão poder estar mais juntas ou então mais separadas. Ó, o primeiro exemplo que ele mostra é o estado sólido. Então, o estado sólido, a gente pega a água e coloca num congelador. Quando ela congela, todas as moléculas da água presentes ali se unem, ó, estão bem pertinho uma da outra, tá? Todas essas bolinhas aí, a bolinha azulzinha clara é o hidrogênio e a azulzinha mais escura o oxigênio. Todas essas moléculas elas estão uma pertinho da outra, estão grudadinhas. Assim fica no estado sólido. No estado gasoso e no estado líquido, ó, elas se separam um pouco mais. O gasoso fica bem mais separado, né? E o líquido, mais ou menos, um meio termo. Não fica tão separado e não nem tão grudado, tá? Fica num meio termo, tá? Então, aquela representação que a gente viu na página 213, ali está uma molécula só. Aqui a gente tem como se tivesse a água em um copo. A gente consegue visualizar, se a gente colocar no microscópio, a gente consegue visualizar essa água do copo, essa quantidade que está dentro do copo, assim, diversas moléculas aparecendo, não é uma só, tá? Então, quando está no estado sólido, elas estão mais juntinhas, quando está no estado gasoso, mais separado, e quando está no estado líquido, um meio termo, nem muito junto, nem muito separado, certo? É isso que essa página quer mostrar para a gente. Aí agora, Professora, oi. ali no estado gasoso, Ah, tem uns tracinhos no, isso, ó, aí isso. estão correndo.
Não entendi. Esses tracinhos está querendo dizer que eles não vão se colar, não vão se juntar, tá? É como se recebesse como se fosse um ímã. O ímã ele tem o poder de atrair, né? Mas se a gente cola os dois polos do ímã que são iguais, eles se repelem, né? Então, no estado gasoso, essas linhazinhas está dizendo que eles estão afastados, que eles não vão conseguir se juntar. Só se a gente pegar essa água e colocá-la no congelador. Aí ela vai Sim, abaixando a aí temperatura elas vão se, para e vão congelar. se juntando. Isso. Tanto que aí, ó, no textinho fala das temperaturas. Elas são iguais ou superiores a 100 graus, tá? Então, para a gente ter uma água borbulhando, fervendo, essa água ela só borbulha daquele jeito que a gente observa na chaleira quando ela Também atinge tem das fontes termais. graus. Enquanto ela não tiver a 100 graus, ela não tem aquelas bolinhas, porque ela ainda não Ah, tá. chegou à temperatura do estado gasoso. Mesma Também coisa tem aquelas fontes termais que são aquecidas pelos alguns vulcões. Tem algumas que são aquecidas. Algumas também é uma praias. temperatura alta, tá? Ah, Sempre ou igual ou superior a 100 graus. Mesma coisa para a água congelar. Para a água congelar, se a gente pegar uma garrafa com tem que ser água, abaixo de zero. ela só vai conseguir começar a congelar quando ela atingir 0 graus ou então menos de 0 graus. Enquanto ela tiver 10, 15, ela não começa a congelar. Ela vai ficar. Só Ela vai vai ficar ficar mais gelada, gelada. igual a água da geladeira. Mas não Só vai vai congelar. congelar. Isso aí, tá bom? É isso que significam esses tracinhos Tá. aí. É para dar a ideia, porque como aí não tá uma imagem fixa, esses tracinhos dá a ideia de Ah, tipo movimento. assim, que elas estão se movendo. Isso aí, tá? Professora, Bom, ah, pode se falar, você Breno. pegar uma água e botar com óleo, e botar dentro do freezer, a água que está dentro do copo vai congelar ou vai ficar normal? Vai congelar. Quando ela atingir 0 graus, por exemplo, a água da torneira, ela deve ter uma temperatura de mais ou menos aí uns 20 graus, mais ou Eu menos. chutei uns 13. Aí, se você colocar essa água que você pegou da torneira no congelador, ela vai levar um tempinho para congelar. Por quê? Porque ela está numa temperatura de mais ou menos 20 graus. Até ela chegar ao zero, demora um pouquinho. Então, ela só congela se ela tiver a 0 graus ou menos de 0 graus, -1, -2, -3. Quanto mais tempo ela ficar lá no congelador, ela vai diminuindo cada vez mais a sua temperatura. Aí vai ficando em temperaturas negativas. Aí ela congela mais rápido, tá? A partir do momento que ela atingir o 0 graus, já forma logo uma camadazinha de gelo em cima, né? Porque primeiro ela congela de cima e depois ela vai congelando tudo. É de cima para baixo que há o congelamento, tá? Primeiro ela faz aquela capinha por cima, na lateral, né? Aí depois vai vindo para o meio. Aí congela tudo, congela o copo todo, tá bom? É mais ou menos assim que funciona. Professora, Oi. se congelar assim, tudo, como você falou, será que pode criar um iceberg? Se a temperatura for muito baixa, aí sim. Aqui no Brasil, não, né? Porque no Brasil, nós somos um país Clima tropical. tropical. Então, as Tropical. temperaturas elas não chegam a ficarem baixas dessa forma. Uhum. E também porque é Mas muito próximo à linha do países, Equador. em outros países, em determinadas regiões,
aonde a gente tem, por exemplo, um lago, no inverno ele fica todo congelado, né? Tipo Por assim, lá causa da pelo lado baixa do Rio Grande do temperatura. Sul, Oi? mas daqueles países lá perto do Rio Grande do Sul. Lá não chega a ser, não congela tudo, né? Lá a gente tem um pouquinho de geada, tá? Aí congela o quê? Congela superfícies assim pequenas, uma grama, né? Não consegue congelar um lago, mas uma graminha, uma florzinha, por conta desse gelinho que é provocado pela temperatura baixa, aí pode congelar a superfície de determinados Sim, ambientes. tipo assim, dos objetos, ele congela, tipo assim, a superfície, um vidro. Ele, se eu passar o dedo, mas vai precisar Isso, passar bastante até ela sair. isso aí, tá? Bom, aí ainda na solidificação, já que vocês estão falando aí de gelo, né, de congelar, na página 216, a gente começa logo pela solidificação, tá? Então, ele mostra aí uma pessoa colocando água naquela forminha de gelo e colocando no congelador para formar o gelo. Só que antes ele mostra uma situação, ó, também muito comum, que é do sorvete derretendo, ó. Aí ele pergunta para a gente, pede para a gente pensar nessa situação. O que está acontecendo com o sorvete? E por que você acha que isso ocorre? Quem sabe me dizer? Eu acho que está sofrendo uma mudança física, porque as moléculas não estão se diferenciando, mas só a aparência. Muito bem. Então está acontecendo uma mudança física. Ele estava no estado sólido, né? Que é um sorvete, e agora ele está derretendo. Então ele está passando para um outro estado, que é o estado líquido. Se essa pessoa continuar segurando esse sorvete, daqui a pouco não vai ter mais nada do sorvete, só vai ter Ele vai derreter. exatamente, só vai ter o líquido, né? Então, isso acontece com essas transformações. Elas podem estar num estado e passar para outro, e vice-versa, tá? Se a gente pegasse esse sorvete de novo e colocasse ele no congelador, ele iria conseguir manter Sim, essa parte a congelada, consistência. certo? Então, é assim Uhum. que ocorrem as transformações da água ou de qualquer líquido, tá? A gente está falando da água porque o assunto é água, mas aqui no sorvete não é propriamente uma água, né? Tem água ali porque tem o leite, o sorvete é feito com leite, então tem presença de água, mas pode ser em qualquer outra situação, tá? A gente está falando mais da água, porque o assunto principal do capítulo é a água. Fala, João Pedro. O engraçado é que quando a gente pega o sorvete, é muito gelado. Mas quando a gente sai pra rua e fica tomando, ele descongela bem rápido. Isso. Mas sabe por que que acontece isso? O nosso próprio calor, né, do nosso corpo, quando a gente coloca a mão no sorvete, a gente está passando o calor do nosso corpo para ele. Para aquela superfície. Isso. E aí começa a derreter. E o próprio calor do Sim. ambiente também. Se a gente E tiver também, tia, picolé tipo na assim, olha, praia, né? Aí a praia é um sol danado. Você vai ter que tomar aquele picolé rápido, porque senão você só vai tomar ele já derretido, você né? também tem, tipo assim, quando você vai chegar com sorvete ou picolé perto da boca, também recebe uma massa de ar quente, que tem sobre a respiração da boca e sobre a Isso, respiração do nariz. isso também, isso aí. Tá? Então tem a ver também com a temperatura, com a nossa temperatura e com a temperatura do ambiente. Ok? Então agora a gente vai começar a ler aí, vou deixar algumas pessoas lerem, e vamos prestar atenção, porque
quando a pessoa estiver lendo, eu vou pedir para ela parar para vocês marcarem a parte importante que eu quero, tá? Então, vamos tentar prestar atenção aí. Vamos começar lá na solidificação, que é a primeira mudança, tá bom? Juliana quer ler? Juliana, quer começar? Sim. Tá, então vai lá, solidificação. É ali no Daniel. Isso. Daniel encheu uma forma de gelo com água no estado físico líquido e a colocou no congelador. Veja ao lado. Bom, aí temos uma questão para a gente pensar, tá? O número 7. O que acontecerá com a água contida nessa forma após algumas horas? O que vocês acham? Congelar. Virar gelo. Isso, vai Viraria congelar e vai gelo. virar gelo. É o que a gente E faz. suas células acabariam se juntando. Isso. Toda vez que isso acontecer, que a gente tiver o estado líquido. Oi, Breno. É para uns anos de 13, né? Não, agora estamos na 216. Ah, tá. Toda vez que a gente tiver no estado líquido e esse estado líquido mudar para o estado sólido, que é o caso aí do exemplo, né? Daniel encheu as forminhas de gelo com água no estado líquido e colocou lá no congelador. Vai Ô, tia, congelar. Toda vez que acontecer esse processo, a gente vai chamar essa mudança de solidificação. Pode falar, Paulo Vitor. nem sempre a água toda que a gente coloca na forma chega lá. Sempre a gente deixa cair um pouquinho. Um pouquinho, é. Você não teve uma vez que o que eu ia encher, professora? Caiu tudo em cima de mim. Sim. Se Professora, a Aí gente eu também. levar Aquilo rápido dali, para o congelador, a gente porque faz a água, aham, A minha porque mãe a água, consegue ir ela, rápido. ela, por causa que a gente está se movendo, ela não vai ficar ali. Aí a forma também é ruim de segurar. É, Então, tem que ter equilíbrio, né? você Professora, ainda tem que usar a mão para abrir o negócio para botar dentro do congelador. professora, eu sei um jeito de não deixar a água cair. Como? É só você abrir o freezer, Ó, botar a forma de gelo lá dentro, aí você vem com o copo Pegar um copo d'água, d'água. você bota lá sim. dentro. Aí É. fecha. ou então Professora, põe uma mas vai cair dentro do freezer, né? Não, Se mas eu você botar tem que demais. mirar dentro do negócio. Mas se botar demais vai cair. Aí melhor você não derrubar complica no também, chão. né? Mas vai transbordar. Professora, Oi, É melhor do que Matheus. derrubar no posso chão. ler fusão? Pode, mas deixa a Juliana terminar esse pedacinho aí. Vai lá, Ju, de novo. É após a forma de gelo. Isso. Após a forma de gelo com a água no estado líquido ser colocada dentro do congelador, começou a ocorrer uma troca de calor entre a água e o congelador. Como a temperatura do congelador era menor do que a da água, ela cedeu calor para ele. Nesse processo, a temperatura da água foi diminuindo, assim como a agitação de suas moléculas, fazendo que em determinado momento a água passasse do estado físico líquido para o estado físico sólido. O processo no qual a matéria passa do estado líquido para o estado sólido é chamado de solidificação. Então, nós vamos marcar essa última frase aí que Juliana leu. O processo no qual a matéria passa do estado líquido para o estado sólido é chamado de solidificação. Essa é a definição de solidificação. Processo pelo qual a matéria passa do estado líquido para o estado sólido. Quando você terminar, Juliana, pode continuar. A temperatura na qual a água muda para o estado físico líquido muda do estado físico líquido para o sólido se chama ponto de solidificação da água. Ao nível do mar e com pressão constante, o ponto de solidificação da água pura é 0 graus.
Enquanto estiver ocorrendo a mudança de estado físico, a temperatura da água praticamente não se altera. Depois que toda a água se tornar sólida, sua temperatura continua diminuindo até se tornar semelhante à do congelador. Muito bem. Então, só para lembrar, ela só vai começar a congelar quando ela atingir essa De a temperatura temperatura de 0 graus. menos de zero. Sim. Professora, posso fazer? Eu ia pedir, mas tá bom. Vamos lá, Fusão Matheus. sou eu. Agora... Matheus é fusão. Depois eu deixo vocês dois. Também quero ler, mas quando der, tá bom. Tá bom. Pode. Fusão, Matheus, vai lá. Ao despejar alguns cubos de gelo dentro da jarra de suco, acidentalmente, Daniel derrubou um deles sobre a pia. Veja abaixo. Pode ler essas coisas que estão do lado da imagem? Não precisa não, embaixo, porque vai explicar também. Olha o tamanho Enquanto do o gelo estiver alterando seu estado físico de sólido para líquido, sua temperatura não se altera. Ao completar a mudança de estado físico, a temperatura do gelo continua aumentando, até se tornar semelhante à do ambiente em que se encontra. O processo na qual a matéria passa do estado sólido para o estado líquido é chamado fusão. Vamos marcar essa frase aí. O processo no qual a matéria passa do estado sólido para o estado líquido é chamado de fusão. Então, fusão é o contrário da solidificação, né? A solidificação, Juliana leu, que é do líquido para o sólido. A fusão, já é o contrário. Estava no estado sólido e voltou para o estado líquido. Começou a derreter e voltou para o estado líquido, tá? Então, uma é o contrário da outra. Professora, já marquei. Pode continuar esse finalzinho aí, Matheus. Tá. No caso da água pura, ao nível do mar, é submetida a pressão constante. O ponto de fusão é 0 graus. Veja o gráfico a seguir. Então, ela vai completar todo o seu processo de fusão quando ela atingir esse ponto aí de 0 graus, tá? Enquanto ela tá o gelinho lá, o cubinho de gelo, ela tá em menos alguma coisa, né? A temperatura é negativa, porque ela ainda está congelada. Quando ela termina de derreter tudo, igual tá esse gelinho aí, que já derreteu uma boa parte, aí quando ela terminar todo esse processo de derretimento, ela vai atingir essa temperatura de zero. Ela volta ao estado que ela estava antes, tá? Ela vai diminuindo. Por exemplo, se ela estava menos 10 graus, aí ela vai menos 9, Ela vai aumentando. menos 7, até chegar ao zero. Tá bom? É o que está querendo mostrar esse gráfico aí, né? A gente tem, valores negativos e temos valores com temperaturas positivas, tá? Então, ela estava em menos 10 graus e aí, foi diminuindo. Chegou no 0, no 5, no 15 e assim foi. Tia, posso ler a condensação? Peraí, quem pediu primeiro? Foi Breno, né? Vamos lá. Ainda tem Não, Breno vai ler vaporização. Aí eu leio intensificação do efeito estufa. Ainda tem. Tá. Bom, na página 218, nós temos aí, um texto falando sobre o efeito estufa, né? Que com relação à temperatura, isso vocês também estudam em geografia, né? Com relação à temperatura, cada dia que passa, ou melhor, os anos vão se passando, né? E a gente, a cada ano que passa, a gente está tendo uma temperatura mais elevada, provocando cada vez mais esse aquecimento global e esse efeito estufa. Tia. Até que esse ano eu achei que as temperaturas veio mais baixas do que a do ano passado. Você acha? Você acha que a gente está tendo um inverno do jeito que deveria ser? Nem parece que a gente está no inverno. Não, tipo assim, não tá do jeito que deveria ser, mas tá bem melhor do que a do ano passado. Professora, Claro, melhor do que o ano passado, Vai ter um lugar de suporte dentro.
né? A gente está em casa, não está precisando ir para a escola, mas eu ainda não consegui usar casaco nem um dia em casa. Professora, Eu já consegui desde semana Eu passada. consegui usar uns quatro eu consigo todo dias. dia. Eu não sou friorenta, não. Aí, para mim, tá Eu tranquilo também por não sou, não. enquanto. Agora tá frio pra mim. Ô, tia, De mas manhã, ontem, acorda, fica um Tá pouco muito frio. geladinho, né? Mas aí, ontem tava frio de noite. Muito. De noite tá muito frio. ela vai aumentando. E aí, quando chega à noite, vai diminuindo de novo. Mas, por enquanto, tá uma coisa suportável. Ainda não tá uma temperatura, Sim. né, tão baixa. Dá para a gente suportar. Professora, Eu acho que tá Aham. tranquilo. Mas ontem tava frio. Você achou frio? Ontem eu coloquei casaco. Uhum. Se fosse eu não se a achei, senhora não. fosse na rua, a senhora iria perceber. Entendi. Professora, Breno. aqui o frio tá muito calor. Breno, quer falar alguma coisa, Breno? Se Fala. a senhora pegar tudo do meu quarto, você vai voltar em 1 segundo pra fora. É muito gelado aqui dentro. Não sei o que esse ferro tem, meu Deus do céu. Bom, então esse textinho aí está falando exatamente nisso, né? E aí ele dá o exemplo aqui do urso polar, né? Que ele vive em regiões muito geladas, mas se a gente observar, ó, ele está aí num ambiente em que partes do ambiente já foram derretidos. Ele está sob Sim, só parte das geleiras já foram degradadas das suas origens. isso, Professora, né? eu vou ler condensação, tá bom? Depois. Condensação é Paulo Vitor. Você leu o ciclo hidrológico, tá? Tá bom, tá bom. Vamos lá, Breno. Vaporização, página 219. para preparar macarrão, Daniel colocou uma panela com água sobre a chama do fogão. Após alguns minutos, a água começou a ferver. Aí temos uma questão para a gente pensar. Ó. Após certo tempo, a quantidade de água líquida dentro da panela diminuiu. Por que você acha que isso ocorreu? Porque através da A quentura água do secou? fogão, a água ela foi evaporando e subindo. Isso aí, muito bem. Tá? Ocorreu esse processo de vaporização. Como é uma água fervendo, esse processo de vaporização é feito pela ebulição, tá? Se fosse a roupa secando lá no varal, aí seria um processo de vaporização, mas aí por evaporação, que aí demora um pouquinho mais, tá? Mais simples. Quando é alguma coisa fervendo e é rápido, é ebulição. E quando acontece esse processo, mas de forma um pouco mais lenta, aí é evaporação, tá? Só que tanto a ebulição quanto a evaporação fazem parte da vaporização, tá bom? Uhum. A ebulição é tipo que uma água fervendo no fogão para fazer tipo um miojo. Isso, E a evaporação é a das roupas, que é uma mais simples e que demora mais um pouco. chove, que fica aquela pocinha na calçada e depois a poça some, é evaporação, Professora, tá? Fala, Jonas. a água pode secar também? Sim, por esse processo. Estava no estado Pelo líquido processo de evaporação, ela e se seca. transforma em estado de vapor gasoso. Ela some, ela vai lá para as nuvens. Ela vai para a atmosfera, na verdade, né? Tá? Então, Ou acontece tipo sim, assim, esse um rio processo. contaminado. Tipo assim, exemplo, aqui perto da minha casa tem um rio contaminado. Essa água, se evaporar uma parte dessa água, a chuva, ela pode ser contada como chuva química, né? Chuva ácida, sim. E ela pode trazer mal a gente ou não? Sim, sim. Vocês ainda não estudaram isso em geografia, não? Não, acho que só um pouco. Geografia fala bastante nisso. Ela deve comentar ainda com vocês, então. Mas faz mal sim, porque essa água, ela tem tipo que ela é corrosiva.
Então, por exemplo, quando Eu pega. já ouvi falar quando eu estava no quinto ano. Então, vai ouvir falar de novo. Quando bate, essa chuva bate num carro, por exemplo, vai queimando a pintura do carro. Se bate num monumento, numa estátua, pode ir corroendo essa estátua, entendeu? Por causa Se dessa. bate em uma pessoa, Uhum. bate em uma pessoa. Se bate em uma pessoa. Pode trazer algumas doenças. Verdade. Então, aí Água da na chuva pessoa, por que que a gente não costuma utilizar a água da chuva para consumir ela, né? Justamente por conta disso, por causa desse ácido que ela tem. A gente só pode usar a água da Professora, chuva para lavar quintal, essas coisas assim, tá? Para o ser humano também. professora, Uhum. Minha mãe já usou água da chuva para lavar Ingerir não pode, porque quando vai quando morrer. chega no Só para organismo, lavar pode as fazer. coisas, tá Porque bom? quando chega no professora, organismo, tipo Oi. assim, a água da chuva ela não pode ser ingerida, porque quando ela chega no seu organismo, ela pode trazer alguns problemas, tanto renal, por causa das bactérias, e Sim, também pode também. trazer problema na sua barriga, no seu estômago. Uhum. Bom, vamos professora, continuar então. Vai. Oi, Breno. uma vez eu tomei banho de água de chuva, não sofri nenhuma alteração e nem peguei doença. Sim, sim, mas aí é uma vez só, né? Quando a gente faz isso Só de que eu vez em tinha quando, não 4 tem anos, não tinha problema. a cidade. Eu tinha Uhum. Mas 4 se, anos. se isso for Tipo assim, uma Eu coisa frequente, ou já fiz outra. várias vezes. se isso for frequente, aí a gente não sabe quando a chuva está ácida ou não. Eu Aí a também gente banho de chuva pode. ontem. Eu fico resfriada mais quando eu Mas vou. ontem nem Eu não posso choveu, tomar cara. banho quente. Eu Entendi. sei. Vai lá, Então, Breno. Vamos continuar. Debaixo desse número 8 aí. Uhum. O processo no qual a matéria passa do estado físico líquido para o gasoso é chamado de vaporização. Vamos Ela pode marcar ocorrer. por frase. Até vaporização. Processo no qual a matéria passa do estado físico líquido para o estado gasoso é chamado de vaporização. Quando você terminar de marcar, pode continuar. Já terminei. Então, pode continuar lendo. Ela pode ocorrer de diferentes maneiras, como por meio da ebulição e da evaporação. Durante a ebulição ocorre a formação de vapor de água por todo o volume do líquido, e não somente na superfície dele. Tem que ler as coisinhas do lado da figura. Não, embaixo. Enquanto. Enquanto estiver ocorrendo a mudança de estado físico líquido para gasoso, a temperatura da água não muda, porque o calor cedido pela chama do fogão é utilizado para romper as ligações entre as moléculas de água no estado líquido. No caso da água pura, ao nível do mar, é submetida a pressão constante. Seu ponto de ebulição é 100 graus. Isso. Então, repetindo, ela só começa a ferver desse jeito aí, a borbulhar, quando ela atinge 100 graus Celsius, tá? Antes disso, enquanto ela tiver com 60, 70, 80, ela não consegue ficar assim com essas bolhas, tá? Só quando ela atinge 100 ou mais de 100 graus é que ela vai borbulhar dessa maneira aí, então a água tá? que a gente vai fazer miojo, ela fica 80 graus? Já Se não começa a estiver borbulhar. fervendo assim, é mais ou Ontem eu menos fiz isso, miojo, tá? só que minha avó botou 70 graus. Não, acho que foi 80 mesmo. Aí a gente só tem como saber ao certo a temperatura certinha se a gente medir a temperatura da água, colocar um termômetro ali, um termômetro culinário, né? Não é o termômetro que a Eu gente fazia isso usa uma vez. para febre, não. É um termômetro culinário para medir. Aí a gente tem a Eu certeza, fazia isso então. entendeu? Da temperatura. Do Ô tio, contrário, a gente. eu só saí rapidinho aqui da aula porque a internet caiu. Tá, eu percebi. Tá bom, não tem problema não. Vai lá, o Breno, agora debaixo do gráfico, ó, em nosso cotidiano. Em nosso cotidiano, podemos observar diversas situações nas quais a água passa do estado líquido para o estado gasoso, sem atingir o ponto de ebulição.
Nessas situações, a vaporização ocorre por meio da evaporação. Muito bem. Aí nós temos um exemplo na outra página, ó. O exemplo que eu tinha falado para vocês da roupa no varal. A gente coloca a roupa molhada, né, ou até mesmo encharcada, e aí, depois de algum tempo, ela ali no sol, a gente vai ver ela tá sequinha. O que Já aconteceu tá na com minha essa vez, água que tia? estava ali? Evaporou, né? Foi Evaporou. parar na atmosfera, certo? Tia, tem alguma parte para marcar? Só na parte da vaporização lá em cima, debaixo do número 8. Você marcou? Ah, tá. O processo no qual até a vaporização. Isso. Até aí só. Bom, aí ele mostra essa secagem de roupa, né? Que a ação do sol ajuda, né? E a ação do vento também. Então, o vento e o sol eles vão colaborar para que essa água evapore com mais rapidez, tá? Mas Porque o vento ele faz ele vai tipo que vai secando um pouco mais a água, vai secando um pouco e o sol só vai fazendo o processo de drenagem da água. Isso aí. Bom, aí na condensação, vai lá, Paulo Vitor, chegou a sua vez. Professor, tem mais coisa bom. para ler. Ó, Tem mais coisa para ler. sim, mas aí essa parte aí é essa explicação que eu falei do vento e do sol. A gente não precisa marcar nada aí, não. Vamos na condensação, que na condensação tem coisa para marcar. Tá bom. Vai Ao lá. perceber que a água contida na panela estava passando para o estado gasoso, Daniel tampou o recipiente e o deixou sobre a chama acesa por mais alguns minutos. Ao destampar a panela, ele percebeu que algumas gotículas de água se formaram na superfície interna da tampa. Observe ao lado. Bom, então ele colocou lá água para ferver, igual estava no processo de vaporização, Mas ele tampou. mas aí ele percebeu aquela fumacinha, né? Que vocês já tinham Uhum. comentado em algumas aulas anteriores. Aí ele tampou a panela. E aí ele observou ó, que no lugar da fumacinha apareceram As as gotículas de gotículas água. de água. É exatamente isso que acontece quando a água vai parar lá na nuvem. A nuvem ela se Sim. enche de gotinhas de água. Ela Aí fica quando ela muito está carregada, carregada, muito pesada. elas liberam a água. Esse negócio de libera. nuvem aí eu tinha aprendido já. Que aí a água, esse negócio da nuvem, eu tinha aprendido já. Isso, essa parte vocês já viram também. A gente Processo só do ciclo está da água. mostrando, né? Bom, aí ele tem aqui uma questão número 9 para a gente pensar, né? Como você acha que surgiram as gotículas de água na superfície interna da tampa da panela? O vapor que subiu após a panela estar tampada, o vapor ficou contido naquela tampa e a água, através de um tempo, voltou ao estado líquido. Isso aí, muito bem, tá? Então vai lá, pode continuar, Paulo Vitor. Geralmente, a tampa da panela se encontra a uma temperatura menor do que o vapor de água. Assim, quando o vapor entra em contato com a tampa, ele cede calor para ela. Ao perder calor, o estado de agitação das moléculas do vapor de água diminui, fazendo que a água volte ao estado líquido, formando gotículas. Esse processo no qual uma substância passa do estado gasoso para o estado líquido é chamado condensação. Vamos marcar essa frase aí, então. Sim, eu já até parei. Uma substância passa do estado gasoso para o estado líquido, é chamado de condensação. Eu já tinha até lido também, porque, tipo assim, eu já tinha aparecido assim. Esse, no final, condensação, é aqui que vai marcar. Tá. Então, pode continuar lendo o parágrafo de baixo. Enquanto o vapor estiver alterando seu estado físico de gasoso para o líquido, sua temperatura não muda. Muito bem. Aí nós temos uma outra atividade prática, ó, que o livro propõe, tá? Então, quem quiser fazer e verificar o que vai acontecer, podem fazer, porque é uma atividade bem simples.
Ah, tá. Tipo assim, deixar o gelo no copo, Eu faço aí direto. vai dando gotículas por causa do gelo, por causa da temperatura, vai deixando Isso. gotículas no copo e também essas gotículas vão descendo pro fundo. Eu Isso aí. botava gelo e sal, aí o sal cortava todo o gelo. Sim. Quando a gente coloca o sal no gelo, ele conserva um pouco mais, né? Ele não faz esse processo de fusão tão rápido, tá? Porque o sal, ele conserva o O bom. sal como Quem substâncias, usa né, sal tia? no gelo é para isso, é para conservar esse processo de fusão, para que o processo de fusão não ocorre tão rápido, tá? Tá. Bom, aí Milena pediu para ler também, Milena, então vamos lá. Ciclo hidrológico. O que é isso? Ciclo hidrológico é o ciclo da água, tá? Nós A vamos gente ver viu através em desse geografia. desenho aí e através do desenho da próxima página que o ciclo da água ele é contínuo. Ele não tem início e fim, tá? Ele é uma coisa contínua. Então ele acontece a todo momento, a toda hora, tá? Nós vamos entender isso daqui a pouco. Vai lá, Milena. Pode começar a ler. A água pode se movimentar entre diferentes ambientes da Terra. Esse movimento da água é chamado de ciclo hidrológico. Vai marcar? Vou marcar isso aí. Até ciclo hidrológico. É de onde? A água pode Ah, tá. até ciclo hidrológico. Obrigada. Nada. Pode continuar, Milena. Esse ciclo é essencial para a existência de vida na Terra, pois ele auxilia no reabastecimento dos diferentes reservatórios de água do planeta, fornece condições para o desenvolvimento dos seres vivos, além de contribuir para a manutenção da temperatura no planeta. Muito bem. Aí nós temos uma figura, ó, muito bonita, por sinal, na página 222 e 223. Muito bem produzida, mas uma coisa que eu percebi que eles utilizaram o mesmo formato daquela que estavam falando sobre o mundo, quando a gente estava comentando. Sim. O mundo era plano, reto, redondo. Aí, olha só o que está acontecendo aí, ó. Um lado está chovendo, tá vendo? Uhum. Aham. Os risquinhos aí da chuva. Aí Aham. essa chuva, ó, vai para o rio, aí tem uma setinha vermelha contornando, Vai ó. no solo e depois vai pro rio. Aí vai para o solo, isso aí. Aí evapora, ó, a setinha subindo assim do outro lado, tá vendo? Aham. Evapora, Os vai vapores parar nas subindo, tem o nuvens, processo ó, de no rio vaporização. em cima. Aí elas ficam carregadas, ó, porque aí tá cinza do outro lado e começa a E chover as nuvens daqui desse lado estão indo para lá perto da chuva. isso. Então, isso ó, é uma coisa contínua. Tá vendo que o desenho está em círculo? Sim. É uma coisa que acontece na natureza continuamente. Ela não tem um início e um fim. Ela chove, aí vai parar no rio, o rio vai, leva para o solo, do solo evapora, vai parar nas nuvens, das nuvens chove de novo e assim vai. Esse processo é um processo contínuo, tá? Acontece a todo momento. Pode falar, João Pedro. Teve um dia que eu tava na minha casa e eu ia sair, foi ano passado. Aí, na minha rua, o céu tava com nuvem, tipo, nuvem de chuva. Aí quando eu Sim, saí da minha rua, a nuvem tava normal. sim. Às vezes acontece isso. Por isso que às vezes chove num lugar e às vezes não chove no outro, tá? Às vezes chove aqui, aí a gente tá, vamos dizer, tem alguém em Alcântara e fala assim: não, aqui não tá chovendo, não. Mesmo sendo perto, né, daqui para o Alcântara, às vezes a gente consegue ver que Professora, chove e em outro não. Certo? Tipo assim, aqui não chove
Mas ali onde que. Ali perto de Niterói já chove. Isso, Ali isso perto do aí, Carrefour. isso aí, tá? Vai, Milena, continua esse pedacinho aí para a gente terminar, na página 222. Durante o ciclo hidrológico, ocorrem algumas mudanças de estado físico da água. No entanto, mesmo com as transformações, considera-se que a quantidade total de água na Terra permanece praticamente constante. Veja a Isso. seguir um esquema que representa o ciclo hidrológico. Isso aí. Então, nós conseguimos ver aí, ó, diversas transformações, né? A gente tem a água no estado líquido, depois ela no estado de vapor, né? E aí voltando à natureza através desse ciclo, tá? Então, a Sim. gente tem o estado de... Só não temos aí a parte sólida, né? Nessa representação. Tá Mas bom. naquela figura lá das geleiras, a gente conseguiu ver que na natureza também tem pontos da natureza que a água é encontrada no estado sólido. Tielinho, tem Essa como figura, você falar rapidinho para ver? Porque eu vou ter que sair. Eu vou ter que ir rapidinho. tá, olha só. Então eu vou colocar o dever de casa lá no chat, tá Tá, bom? Que aí eu termino obrigado. a aula com vocês. Só um instantinho. Para casa, página 224 e 225. Tá bom, tia. Bom final de semana. Para Beijo. você também. Tchau. Anotaram aí? Tchau, professora. Bom final de semana. Tchau, para vocês também. Até semana que vem. Até semana que vem. Beijinho. Anotem, página 224 e 225. Já anotei.